família, que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Eu estou com a minha voz um pouco ruim, estou saindo de uma gripe e a gripe só me pega da garganta para cima. Glória a Deus, não ataca o meu corpo nem tira a minha fome. Glória a Deus. Mas estou com a voz estou com bala na boca para poder falar, porque senão eu dou uma tossi. Mas glória a Deus por isso. Nesta manhã, eu quero trazer uma reflexão a respeito de fé. Porque a fé, como disse o irmão Jaime, se ela não tiver obras, ela está morta. E quando ele subiu aqui e falou sobre isso, eu falei, Senhor, essa é a temática pela qual eu estarei falando nessa manhã. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor? Porque a Ele toda glória, toda honra, toda majestade e poder, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós estamos aqui presentes para louvar o Teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus, para Te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem realizado, realizará e está realizando. Soberano Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Fala, Senhor, nesta manhã, através do Teu servo, que não está com a sua saúde 100% restabelecida, mas que o Teu Espírito Santo, assim como Ele esteve sobre Maria, venha cobrir-me com a sua sombra. Venha me dar, Senhor, graça para que eu venha falar. E que a Tua palavra venha fazer efeito no coração de cada um. Em nome de Jesus. Te oramos, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, presente e que responde à oração. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero trazer uma palavra de graças a Deus, porque da última vez que eu subi aqui, eu falei que eu tenho um vizinho que ele foi acometido de uma síndrome, e é uma síndrome mundial, no mundo inteiro, só 3 ou 4 pessoas no mundo são acometidas dessa síndrome, e ele foi. E glórias a Deus, eles estão caminhando para o Evangelho, e ele foi acometido dessa enfermidade. Só que a igreja estava orando. A família dele está orando. E lá em casa também nós estamos orando por ele. Resultado, a equipe médica do hospital que ele está internado virou-se para a esposa dele e falou, vocês têm alguma religião? Aí ela falou, olha, nós estamos caminhando para a igreja. Aí ele virou para ela e falou assim, só existe essa explicação. Porque ninguém que não tenha um Deus ele falou presente, tão presente, possa tirar um paciente dessa situação em menos de 18 dias. Ele está respondendo bem ao medicamento, ele já abriu os olhos, a pessoa fica vegetando nessa situação. E ele não ficou vegetando, a enfermidade regrediu, coisa que não acontece. Quem pode fazer isso, queridos? Não é Deus? Quando o pastor Gilmar estava orando pela irmã Ana Paula, renal crônica, amados, eu já trabalhei nessa área. A pessoa sofre muito. E hoje pela manhã eu estava me arrumando para vir para cá e eu vendo o desenho da Record, o anjo chegou-se a Maria e disse, não há nada impossível para Deus, e não há mesmo. Quando nós oramos, Deus atua, e eu quero falar nesta manhã sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, o tema da palavra dessa manhã é aprendendo a multiplicar. E ontem eu conversando com o irmão, eu falei com ele sobre essa palavra que o Senhor me deu ontem, enquanto eu estava fazendo algumas coisas em casa. Eu não estava lendo palavra, eu não estava orando, eu estava fazendo algumas coisas em casa,
E quando eu faço alguma coisa, seja qualquer coisa, eu estou ligado no trono da graça de Deus. Como? Lembrando de um verso bíblico, lembrando de um texto, lembrando de uma canção. E ontem eu estava, na verdade, eu estava acabando de dar um acabamento em algo lá em casa, aí me veio essa palavra, e ela começou a remoer no meu coração. Aprendendo a multiplicar. Mateus capítulo 14, versículo 14, só para que os irmãos entendam o contexto. Herodes havia tido a notícia de que um profeta estava falando na região. Ele já havia mandado matar João Batista. E ele se confundiu pensando que aquele que estava falando era João Batista ressuscitado. Jesus, sabendo dessa manifestação de Herodes, Jesus partiu para outra banda. E a multidão o acompanhava. Amados, quando nós temos um ministério com Deus, primeiro, esse ministério ele precisa ser falado, ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser confirmado. E existem certos chamados que só são confirmados pela igreja. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. E Jesus, aonde ele estava, a multidão o acompanhava. Vamos ler o texto? A partir do verso 14 diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Até o verso 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amados, como nós passamos os olhos por essa passagem, nós nos deparamos com a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quem olha essa passagem com olhos de leitor, somente de leitor, ele vai entender que Cristo realizou um milagre após o outro. Primeiro, ele curou enfermos. Se compadeceu daquele povo, curou aqueles que estavam ali. Depois ele percebeu a necessidade de cada um. E qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, despede o povo. Olhar humano. Não olhar social. Não um olhar espiritual. Despede o povo, porque já vai caminhando a hora, a noite já declina, a noite já avança. Que eles possam sair pelas cidades, possam comprar comida, possam se acomodar. Jesus disse: não. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Será que Jesus estava enlouquecendo? Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? Ou será que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, dando aos discípulos a oportunidade de ver que ele poderia multiplicar algo humanamente que não se pode multiplicar?
Amados, deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive alguns meses atrás. Meses não, alguns anos atrás. Na casa de uma irmã chamada Solange. Ela é serva de Deus e nós fomos ali fazer uma oração na casa dela. Uma tarde. E eu estava sentindo que ela estava a tarde toda assim, angustiada. Muito angustiada. E já dava 6 horas, e ela disse aos irmãos, eu vou receber aqui os parentes, minha família, a família dela, estava o marido, os filhos, a mãe dela, iriam jantar. E ela estava angustiada. E nesse meio tempo, o telefone tocou. E conforme o semblante dela foi mudando, ela ficou sem jeito, só que nós não perguntamos nada a ela. O que aconteceu? Alguns familiares dela, uns 5 ou 6, disseram a ela que iriam na casa dela jantar. Detalhe, queridos, ela não tinha muita coisa para fazer. Naquela noite, o jantar era arroz, salada de lentilha com... arroz, salada de lentilha com cenoura e almôndega. Nós, da oração, não íamos ficar para jantar. E ali no meu canto, eu comecei a orar. Mas eu não esperava o que iria acontecer, como aconteceu. Ela é igual Marta, toda cheia de afazeres na cozinha, toda nervosa, e eu olhando o movimento. Os parentes chegando, os crentes de um lado, os parentes dela do outro, e nós nos preparando para irmos embora. Foi quando ela disse, não, vocês não vão embora, fiquem conosco e tal. E eu pensei, Senhor, olha o que tem nessa panela. Não dá nem para 6 pessoas. Imagine para 11. Conosco 4. Amados. E eu, ali no meu canto, eu só sei de uma coisa. Ela botou a mesa, botou os pratos na mesa, botou os talheres, botou água sobre a mesa, os copos, e nós oramos. Na verdade, ela orou. E ela fez a seguinte oração: Senhor, muito obrigado pela provisão, pela multiplicação, pela graça e pela unção que o Senhor tem nos dado. Amém, amém e amém. Eu só sei que a cozinha dela é americana, entrava prato e saía o prato feito, e a pessoa pegava o prato e sentava. Saiu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, essa comida não vai acabar? Eu estou falando de matéria. Naquele dia, eu vi pela primeira vez a multiplicação do alimento físico. Só terminou quando ela sentou-se com o prato dela. E quando eu passei o olho no prato dos irmãos, dos parentes, não tinha pouquinho, aquela coisinha pouquinha no meio do prato, aquela coisa que você vê somente uma azeitona, a azeitona da salada. O prato estava bom, bem feito. Eu falei, Senhor, eu vi a panela. Eu falei, Senhor, só o Senhor poderia ter feito isso. Eu estou trazendo essa palavra nesta manhã para que nós entendamos que o Deus que nós servimos é um Deus que multiplica, além dele multiplicar pela boca do profeta Isaías as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica o bem material, ele multiplica o alimento, ele multiplica a vida, ele multiplica a saúde, mas nós temos que entender que nós precisamos responder a essa multiplicação. De que maneira nós precisamos responder a essa multiplicação? Quando devemos multiplicar?
Aqueles que servem a Deus, que reconhecem o propósito de que foi chamado, mas se recusa a levantar-se do banco da casa de Deus para fazer alguma coisa, aquilo que Deus lhe chamou. Multiplicar o dom, multiplicar o talento que um dia Deus lhe deu. Guarda o talento como se ele fosse uma relíquia, não multiplica. Eu vivo a minha vida, eu não quero fazer propaganda de mim mesmo, eu não posso fazer isso. Mas eu vivo a minha vida tentando multiplicar aquilo que Deus me deu. Todos os talentos, todas as áreas que Deus me deu. Se eu estou numa sala de aula, eu procuro dar o melhor de mim. Se eu estou numa cozinha, eu procuro dar o melhor de mim. Se eu estou num púlpito, eu procuro dar o melhor de mim. Ontem, quando eu cheguei à noite daqui da Festival de Pizza, eu me sentei me sentei na minha cama e disse: Senhor, se o Senhor não multiplicar a palavra da manhã, eu não poderei fazer, porque a minha voz não estava boa. Como nós podemos multiplicar aquilo que Deus nos deu? Se coloque diante de Deus. Se entregue a Deus. Se Ele te chamou para algo, este algo é Ele quem vai te dar condições de fazê-lo. O irmão Jaime acabou de sair daqui conclamando para que ajudem. Pergunto eu a vocês, igreja, nesta manhã, você já perguntou a Deus o dom que Ele um dia te deu? Ou que Ele te dará? Você conhece o seu talento? Ou você tem o talento de ficar sentado nas cadeiras vermelhas o resto da tua vida, até o dia que o Senhor chamar a igreja? Jesus está às portas, igreja. Jesus pede para que nós trabalhemos enquanto é dia, porque virá noite, nem à noite não poderemos trabalhar. Devemos multiplicar aquilo que Deus nos deu de maneira franca, de maneira clara. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos disponibilidade no coração para fazê-lo. Sem disponibilidade, não conseguimos fazer. Eu conheço uma irmã, ou melhor, um casal. Eles têm uma vida confortável, bem confortável, por sinal. E eles têm um dom. O dom que eles têm é o dom da contribuição. Eles ajudam 3 igrejas financeiramente. Eles são de uma igreja local, só que ajudam, além da igreja deles, 3 igrejas. E um dia eu cheguei para ele e disse: Mário, você não tem vontade de trabalhar para Deus fisicamente? Para estar ali na linha de frente? Não é só com a sua grana, com o seu dinheiro. Ele falou para mim: Zé Roberto, Deus me chamou para ajudar, para que aqueles que possam ir, vão. É válido isso? É. Até que ponto é? Será que não dói no nosso coração vidas morrendo lá fora e nós sentados num berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo? Será que não dói, como nós vemos na televisão, pessoas morrendo? Será que não nos causa incômodo quando nós somos inseridos numa igreja local? Não nos causa incômodo nós, moradores de um bairro, onde esse bairro é altamente carente na área social? O bairro de Bom Sucesso, ele é um bairro desigual. Existe o lado das pessoas que são abastadas, mas existe um lado das pessoas que necessitam muito. Existem famílias que estão destruídas pela droga, pela prostituição. Existem famílias que estão dentro da igreja, que quando as portas se fecham,
vem todos os problemas que todo mundo passa. Jesus nos ensina que nós devemos entregar a Ele aquilo que nós temos, para que Ele nos ensine a multiplicar. Quantas vezes nós vivemos com a nossa boca fechada, como nós temos que abri-la, e nós abrimos a boca como nós temos que fechar? Às vezes está em nossas mãos levantar alguém, trazer uma palavra de regozijo, uma palavra de unção, uma palavra de vida, mas nós nos calamos porque nós olhamos para nós e dizemos para nós mesmos: não passo de alguém que não tem nada. Não! Não! 1000 vezes não! Como nós abrimos a nossa boca, Deus a enche de palavra, Deus nos dá. Um belo dia, um jovem que foi criado na corte de Faraó, sendo hebreu, estou falando de Moisés, ele foi criado na corte de Faraó. Quando Deus chamou na sarça ardente, ele disse: eu sou um homem de língua pesada, não sei falar. Jeremias, quando Deus o chamou, Jeremias disse: eu sou criança, não sei falar. Todos os homens da Bíblia colocaram um discurso de barreira para que não falasse aquilo que Deus mandou. Mas Deus, com amor, eterno amor, levantou cada um deles. E nós? Nós vivemos na dispensação do Espírito. A igreja hoje vive na dispensação do Espírito Santo. Se nós não dermos os nossos corpos para que Deus use, pode até acontecer que uma mula falhe em nosso lugar. Mas se existe uma noiva sendo ungida, sendo ataviada para encontro do seu noivo, essa noiva é a igreja, essa noiva tem que estar viva. Ela não pode estar no CTI e nem tampouco morta. Quantas pessoas da nossa casa nós temos a oportunidade de trazer uma palavra de vida e nós nos recusamos porque as necessidades da vida, as questões familiares são mais fortes? Num ambiente de trabalho, às vezes tem... Gente, eu vivo pedindo a Deus a oportunidade para falar dele. Em todo lugar. Todo lugar é lugar, toda hora é hora. A hora quem dá é o Senhor, e o lugar também. Sexta-feira eu não estudo, mas sexta-feira eu fiz uma prova na faculdade. Eu cheguei na faculdade às 16h para poder ler, estudar. E quando deu 18h, eu levantei-me, fui tomar um lanche. E quando eu voltei, já me sentei já no local denominado na faculdade de fumódromo, que é um local aberto. E ali eu me sentei, chegou-se uma colega de sala, aí ela: eu estou nervosa porque muita coisa aconteceu, eu perdi a hora da prova, que não sei o quê. Aí eu falei para ela: Tati, essas coisas acontecem. Se prepara já agora para a segunda avaliação, você vai poder fazer a terceira. Ela: mas eu não aguento essas coisas, eu estou cheia de problemas e tal. Aí ela brincou. Aí ela: eu vou falar igual a namorada do vira-lata, quem poderá me ajudar? Aí eu falei: Senhor, esta é a hora. Aí eu falei: Tati, quem pode te ajudar em toda e qualquer situação, em primeiro lugar, querida, eu não quero pregar para você religião. Mas eu quero te mostrar o que Deus pode fazer em nossas vidas. Eu sei o que ela passa na casa dela.
Ela não se dá com a mãe, não se dá com a irmã. Teve um filho fora do casamento. Cheia de problemas interiores. Eu comecei a falar de Cristo para ela, mas eu falei de um Cristo, não um Cristo que nós pregamos no púlpito. Um Cristo que nos ouve quando nós nos sentamos, nós nos ajoelhamos, nós estamos no chão, nós dizemos para Ele: Senhor, me socorre, porque eu necessito da Tua mão. Eu disse para ela: Tati, você já teve experiência de quando você estava precisando de alguém, alguém te ajudou? Aí ela baixou a cabeça. Você já orou a Deus? Aí lá eu já fui à missa. Você já experimentou ter uma experiência com Deus? Ela não. Conversamos durante quase 20 minutos, até que chegou uma outra, depois chegou um outro, aí não pôde mais conversar. Mas essa é a oportunidade que nós temos que ter de falar de Cristo para alguém. Nem que esse alguém não venha para a nossa igreja, mas para que ele encontre a salvação. Segundo, a bênção é dirigida a quem? Na multiplicação. Jesus aqui no verso 17, ele diz assim: mas eles responderam: não, temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse-lhes: trazei-mos. Imagine, 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 5.000 pessoas. Jesus só teve uma palavra: trazei-mos aqui. Aí você vai dizer: ah, mas ele era Jesus, ele é o Filho de Deus. E quantas vezes você já ficou abismado que o teu gás rendeu tanto tempo que você já se perguntou: mas Senhor, esse gás não acaba? Eu não posso falar isso porque o meu gás é encanado. Mas quando a minha conta chega, eu falo: Senhor, só isso? Quando eu vejo o carro do gás passar na minha rua, eu ouvi, eu falei: Senhor, o que é isso? R$52 um bujão de gás. Eu não sabia. Sabe quanto eu pago de gás? Olha, lá em casa se cozinha todo dia, viu? Todo dia. Usa forno, muito. Eu pago 28, 30 reais de gás. Fui para o mercado na terça-feira. Toda vez que eu vou para o mercado, antes de sair de casa, eu entrego a Deus as compras que eu vou fazer. Cheguei no mercado, tive um susto. Tudo aumentou. Você que faz compra sabe disso. Tudo aumentou. Não tem Guanabara todo por você. Não tem Mundial. Como é que é o jogo do Mundial? Por menor preço total. Não tem o Inter todo dia com você. Não tem nada disso. Porque os empresários do ramo da alimentação sabem que o brasileiro come. E é por isso que o mercado americano e o mercado francês estão no Brasil há muito tempo. É por isso que Abílio Diniz é milionário. Mas eu saí de casa e falei: Senhor, eu preciso da tua bênção nas minhas compras. Eu tenho R$350 aqui. Eu preciso da tua bênção. Aí você vai dizer: ah, mas ele não tem tanta gente dentro de casa. Porque dia desse eu conto a minha luta para vocês. Hoje não. E eu parti para o Inter. Todo dia com você. E eu vou lá com a minha maquininha, com a minha lista. E quando eu estava com o carrinho cheio, eu tive que pegar outro carrinho, porque o carrinho só não deu. E quando eu fechei a conta fechou em R$318. Eu falei: não é possível, peraí.
Sentei num banquinho que tinha lá, refiz a conta toda. Falei, não tem alguma coisa errada, não é possível e tal. E a conta bateu. Eu falei, bom, tem um saldo aqui, se tiver alguma coisa faltando, tem um saldo. E fui para o caixa. Aí a minha mãe, compra peixe. Eu falei, Senhor da glória, compra peixe, compra peixe. Eu fui comprar peixe. Comprei o peixe. E aqui, quando o crente com pouca fé, né, crente bully, eu estava com o cartão do Inter, eu falei, se faltar o dinheiro, eu meto o cartão do Inter. Amados, mas quando às vezes nós esquecemos da oração que nós fazemos a Deus. E quando passou ao último item, eu anotei uma coisa errada assim, mas deu 323, não, com o peixe deu 332 reais. Eu olhei, eu falei, Senhor da glória. Eu falei assim mesmo na caixa, Senhor da glória. Muito obrigado pela tua provisão. A mulher ficou me olhando assim, aí eu falei para ela, Deus é fiel. Amados, em todas as situações, nós podemos experimentar a mão de Deus na área financeira, na área da alimentação, na área do mercado, na hora de estar fazendo o almoço, na hora da administração do lar, na hora da administração dos filhos, na hora da administração eclesiástica. Nós precisamos experimentar a mão de Deus em todas as situações. Em todas elas. Mas como experimentar? Nós precisamos entender que o programa de Jesus, o Cristo que nós servimos, é um programa de liberdade, um programa de vida, um programa de unção. Uma vez eu comentei aqui no púlpito que a vida do crente, eu vou caminhar aqui, tá? Os irmãos que estão gravando. A vida do crente é uma constante. À medida que o crente ele conhece o seu Deus que serve, ele pode estar num patamar, no mesmo patamar que todo mundo. Mas à medida que ele cresce espiritualmente, ele sobe um degrau na vida espiritual. E o seu olhar já muda, porque o ângulo de visão muda. E ele continua a caminhar com esse Deus, e esse degrau aumenta mais um pouco. Isso não quer dizer que ele é melhor do que todo mundo. Isso quer dizer que ele caminha com Deus na terra dos viventes. E ele olha para trás, e olha e vê a si mesmo. Ele diz, Senhor, antes eu era assim, hoje eu sou assim. Antes eu respondia na lata, hoje eu já doso a minha palavra. Antes eu não tinha tanta sabedoria, hoje o Senhor me dá sabedoria bastante para que eu, antes de falar, pense. Mas no caminhar cristão, ele sobe mais um degrau, e o ângulo de visão que ele tem de Deus é outro, ainda é um pouco maior. Mas o caminhar continua, e ele sobe mais um degrau. Mas à medida que ele sobe o degrau na escala da bênção, na escala da unção, na escala da visão, à medida que ele se aproxima desse Deus, mais Deus se torna longe dele. Por quê? Porque a fome e a sede tem que ser constante. A fome e a sede tem que ser constante. O crente ele tem que ser aquele multiplicador. Perdoa, irmão Ademir, vou falar de ti essa manhã. A primeira aula que eu vi do irmão Ademir aqui na igreja, eu falei para mim mesmo, Senhor, faça uma obra neste homem, porque o caminho dele é muito longo. E hoje, vendo ele dando aula, eu me emocionei. Porque à medida que nós caminhamos com Deus, Deus vai nos dando subsídios
para que nós cresçamos e multipliquemos e cresçamos outros e multiplicamos outros. É isso que esta manhã eu quero trazer essa palavra, uma palavra de multiplicidade de vida. Fala-se muito em grupos de vida. Mas grupo de vida para mim é quando nós aprendemos a multiplicar aquela vida para que aquela vida multiplique outra. Não estou falando de célula. Multiplique outra e outra e outra e outra e outra e outra. Sabe por quê? Porque um dia você está aqui, amanhã você está em outro lugar, multiplicando outros, e aquele que você multiplicou vai multiplicar outros e outros. Esse é o programa de Jesus. Por que Jesus chamou 12 homens com uma só missão? Por quê? Porque primeiro, ele não ficaria para toda a vida com eles. Aqueles 12 homens iriam multiplicar outros 12, e 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 outros 12, até chegar à plenitude. E a igreja até hoje trabalha, multiplicando, obedecendo o chamado de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos parafrasear essa palavra. Ide por todos os andares do seu prédio. Ide pela sua rua. Ide pelo seu departamento de trabalho. Ide pela sua faculdade. Ide pela sua escola. Ide. Mas não é se tornar aquele crente que bota a mão no nariz e diz, vai para o inferno se você não receber Jesus. Não, é você entender, é você olhar, é você entender o olhar, entender a palavra e trazer Cristo no momento certo. Isso é multiplicidade de vida. Um belo dia Jesus estava sentado, depois de caminhar muito tempo à beira de um poço. E chegou-se uma mulher para pegar água. E Jesus olhou para ela e disse, dá-me de beber. Estou citando João 4, a mulher samaritana. Dá-me de beber. E ela tomou um susto. Ela sabia que aquele homem era judeu, mas ela era samaritana. E na sua Bíblia está assim entre colchetes, porque os judeus não se davam com o samaritano. E ela se aproximou dele e falou, como pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Era a deixa que Cristo queria para que trouxesse a libertação àquela mulher. Se você ler João 4, você vai se surpreender com as palavras de Jesus. Ele faz um jogo de palavras hebraicas, ele diz, e certamente o local que se deve adorar não é aqui. Ela chega a um ponto de dizer, tu és profeta? Jesus entra no âmago da situação daquela mulher. 7 maridos já tiveste, o marido que você tem não é teu. E ela toma um susto, porque era verdade. E ela se maravilha, e ela volta para a cidade dizendo, conheci o Cristo, conheci o Senhor. Ela não só recebeu as boas novas de salvação, como trouxe outros também para receber. Isso é multiplicidade de vida. Um dia você recebeu Cristo, e você guardou esse Cristo no seu coração? Fechou a porta do armário e engoliu a chave? Essa não é a temática. Não se aplica nesta hora esta palavra para você. O Cristo que você recebeu
há 30, há 40, há 20, há 15, há 5, há 3 meses atrás. Esse Cristo precisa sair do armário, num bom sentido da palavra. Esse Cristo que você recebeu precisa alcançar o coração das pessoas que ainda não receberam, porque não conhecem de verdade. Um belo dia eu conversei com um senhor e ele falou para mim: eu fui criado entendendo Deus como um pai que tem um chicote para nos bater. Eu falei para ele: Senhor, tu podia ser o meu avô. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero desconstruir esta imagem que o Senhor tem do Deus que nós servimos. Ele não é um pai com um chicote pronto a nos bater. Ele é aquele que nos chama, aquele que nos acaricia, aquele que nos dá vida. Eu conversei com ele durante 15 minutos, aquele homem tomou, foi um ponto do ônibus, aquele homem tomou o ônibus dele, eu fiquei ali. Mas alguma coisa o Senhor fez naquele coração. Porque primeiro, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Segundo, a palavra vergonha não pode existir no nosso vocabulário. Você sabe por que não pode existir? Eu vou trazer uma realidade aqui, plena. Todos os sábados eu recebo visita de um certo grupo de TJ querendo apontar Jesus para mim. Todo sábado. E se eu saio pelo meu bairro, eles estão de porta em porta, de casa em casa. E os crentes? O que fazem? Nada. Estão no shopping, estão no churrasco, estão em casa, vendo o Globo Esporte. Amados, precisamos repensar a nossa vida. E para concluir, eu quero dizer uma coisa. Quando nós entendemos que o Cristo que nós servimos, ele de 5 pães e 2 peixinhos, ele faz alimentar quase 5.000 e ainda sobra 12 cestos cheios. Esses 12 cestos cheios fazem menção de 12 que ainda ficaram. Quem são? Os discípulos. Se você olhar o capítulo 15, Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Com o resquício daqueles que ficaram da primeira, e que alimentou ainda 4.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Eu estou lendo o verso 38 do capítulo 15. E quando nós não conseguimos multiplicar? É porque nós ainda não temos uma experiência com Deus. Não é falta de fé, não. É porque nós ainda não aprendemos a multiplicar com Deus. Senhor, eu só tenho uma folha. Eu só tenho uma folha. Mas eu tenho uma multidão aqui. Me ensina a multiplicar o que eu tenho nessa folha. Me ensina a multiplicar. Amados, nós precisamos entender a boa, perfeita, agradável, não é vontade, é a mão de Deus. Porque se Deus está no negócio que você tem, descanse você. Porque é Ele quem vai fazer. É Ele quem dará. É Ele quem multiplicará. Mas é preciso que você se coloque. Que você
se coloque disponível. Que você se levante. Se você diga, eis-me aqui. Porque se você não disser, eis-me aqui, se você não tomar a posição de Senhor, me use, Ele vai passar de ti para outro. Porque a vontade de Deus é que a igreja se levante. Mas se você ficar sentado, Ele vai chamar outro. Isso com certeza. Que Deus possa estar na sua vida, que Deus possa não, que essa palavra, que esse verbo poder, ele possa ser extinto do nosso vocabulário cristão. Porque como disse o anjo para Maria, nada é impossível para Deus. Que Deus faça de você um veículo pelo qual Satanás possa ser literalmente atropelado. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, todas as coisas. Melhor dizendo, levante sua mão, mesmo sentado. Eu quero fazer uma oração. Levante sua mão, esquerda ou direita. Isso não estava programado, não. Deus me mandou fazer agora. Levante sua mão, feche seus olhos. Pai, olha aí, Senhor, a causa que cada um aqui nessa manhã foi colocado por esta palavra. Eu te peço, Deus Santo, que o Senhor multiplique aquilo que o Senhor um dia deu a este irmão ou a esta irmã. Multiplique o dom, multiplique o talento, porque o chamado é único. Que todas as coisas que você colocar as mãos, venha a ser abençoado. Que todas as coisas, que o seu trabalho venha a ser abençoado. Que a vida espiritual que você um dia abraçou, venha a ser abençoada. Que o ministério em que Deus te colocou venha a ser frutífero. Que a vida em casa venha a ser multiplicada. Em nome de Jesus. Que a família venha a ser, a cada dia que passa, venha a ser mais estruturada. Em nome de Jesus. Que suas mãos venham ser mãos abençoadoras, mãos de vida, mãos de poder, em nome de Jesus. Que elas não se encolham, que elas se estendam, que elas venham multiplicar, que elas venham trazer a multiplicidade de vida, em nome de Jesus. Pai, usa as mãos desses irmãos para abençoar, para curar, para orar, em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos afirma que se nós nos colocarmos diante de Ti, com o nosso coração, o Senhor se voltará para nós. Obrigado, Senhor, porque como igreja, nós somos ensinados a não reter a bênção, e sim a multiplicá-la. Que essa multiplicação se torne uma constante. Que a comunidade cristã Nova Vida possa multiplicar aquilo que ela produz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que jamais falte óleo sobre a sua cabeça. E palavra viva nos teus lábios. Em nome de Jesus.